Olá, bom dia! Sexta-feira 13, de muita sorte para todos vocês que estão do outro lado, nos assistindo, nos proporcionando esse prazer da sua companhia. Mais uma vez aqui às sextas-feiras, como sempre estamos tratando, vamos conversar sobre política, eleições 2024, cenários e articulações políticas que estão sendo feitas nesses dois municípios que nós vamos focar hoje, nesta sexta-feira 13. Jacareacanga, aqui no sudoeste do Pará, e Abaetetuba, ali próximo a Belém, na zona tocantina. Tá? E do outro lado, lá em Brasília, para nos abrilhantar, para nos dar informações sobre esses dois municípios, do que está acontecendo, do que pode acontecer, qual é o desenho político hoje em Jacareacanga e Abaetetuba e possíveis projeções para 2024, as eleições que já vão acontecer há menos de um ano, 6 de outubro de 2024. Do outro lado, em Brasília, na capital federal, João Salame. Bom dia, João. Bom dia, meu queridíssimo amigo Gesso Carneiro, todos os teus telespectadores. Estamos aqui, teve o feriado de ontem para poder acalmar um pouco a turma, que deve estar descansando, emendou com certeza, e está com mais tempo livre para poder nos assistir, né? Já recebi aqui várias mensagens de pessoas dizendo que estão ligadas aí no nosso programa. Grande abraço. João Salame, quem é que está retransmitindo o nosso programa hoje? Olha, o nosso programa de hoje vai ter a retransmissão da Rede TV Carajás, que é comandada pelo meu querido amigo comunicador Adamilton, lá em Canaã dos Carajás. Então, a Rede TV Carajás em Canaã dos Carajás já tem uma grande audiência. Quero dar um abraço a todos os meus amigos de Canaã. E ela também está em caráter experimental, digital, iniciando seus trabalhos, e já vai retransmitir também em Orilândia do Norte e Tucumã, lá na PA 279, no sul do Pará. Que bom, que bom. Bom dia para esse pessoal todinho aí do nosso Parazão, que é enorme, continental, esse nosso estado do Pará. Nós vamos debater, como eu estava falando no início do programa, João Salame, sobre Abaetetuba e Jacareacanga, que é aqui próximo a Santarém. Vamos começar por Jacareacanga. Queria saber de você, João Salame, antes de iniciar, como é que está a capital brasileira em termos de política? Qual é o assunto quentíssimo aí em Brasília hoje? Pós-feriado. Aqui foi tudo muito parado, porque em função do feriado, o presidente da Câmara Federal também viajou para a China, então houve uma espécie de recesso branco. O Congresso Nacional praticamente não funcionou aqui esta semana. Então, nós vamos ter uma animação maior a partir da semana que vem, aonde o dilema do Centrão querendo ocupar mais espaços no governo federal vai voltar à pauta, e isso também tem implicações na relação das pautas que são votadas no Congresso Nacional, que o Centrão comanda, que são de interesses do governo federal. Então, o Centrão ainda aguarda a nomeação do presidente e dos diretores da Caixa Econômica e também da FUNASA, a Fundação Nacional de Saúde, para poder, pelo menos por enquanto, ficar com seu apetite saciado para poder tocar. Vamos ver se consegue saciar. João, quais são os números sociais, os números econômicos que você tem aí em mãos sobre a queridíssima Jacareacanga? Jacareacanga, onde eu tenho grandes amigos, né? Jacareacanga é um município muito recente, Gesso. Ele foi criado em 13 de dezembro de 1991 e instalado como município em 1º de janeiro de 1993. Portanto, um município que tem apenas 10 anos, né? Aliás, 10 anos não, minto. 30. Tivemos aqui um pequeno... Você pode falar, continuar. 30. Sim. Então, segundo a bibliografia, isso é uma coisa que a gente vai passar a adotar também no nosso programa,
é entender por que esses municípios têm esses nomes, né? Então, Jacareacanga tem esses nomes, que é uma cidade onde tem uma grande concentração de aldeias indígenas, e os índios, acho que observando do alto, né, a cidade, entenderam que a cidade tinha uma forma de um jacaré, né? Então, por este motivo, a cidade adotou o nome de Jacareacanga. É um negócio interessante. É uma cidade que fica a 1.707 quilômetros de Belém, para a gente ver a dimensão deste nosso parazão. Uma população de 24.042 habitantes, segundo o último censo do IBGE, um aumento de 70% em relação ao censo anterior. Cidade nova, né, se instalando, então o crescimento tá ocorrendo do ponto de vista populacional. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é quase baixo. Ele é médio, mas já no limite ali entre baixo e médio. É 0,505. Para os nossos telespectadores entenderem, quanto mais se aproxima de 1, o índice é o muito alto, que é o 1. E quando vai baixando, ele é um índice mais baixo. 0,505 é ainda um índice médio. Abaixo de 0,500 já é um índice baixo de desenvolvimento humano. O Produto Interno Bruto, que é o conjunto das riquezas que são produzidas em Jacareacanga, no último levantamento, apontou 576 milhões de reais que circula a economia por ano. E um PIB per capita relativamente alto, né? Apesar de que há uma grande concentração de renda em Jacareacanga, de R$ 75.900. Quer dizer, a gente sabe que o PIB médio do estado do Pará é de R$ 24 mil. Então, um PIB per capita bastante elevado. Os empregos lá são basicamente da administração pública, né, os hotéis, né, criação de bovinos, agricultura, é basicamente aonde se concentra a geração de empregos. E o prefeito é o Valdo do Posto, né? Ele era gerente ali, administrava ali um posto de gasolina antes de ser eleito prefeito de Jacareacanga pelo MDB, está no seu primeiro mandato, portanto, é candidato à reeleição. Esse é o cenário. O município de Jacareacanga está naquela área de influência de Itaituba, né? Influência política, influência econômica muito forte de Itaituba. Seria a capital da região aí do Tapajós, e o Jacareacanga estaria nessa área de influência, correto? Tanto que o município foi emancipado de Itaituba. Quer dizer, ele pertencia antes, era um distrito de Itaituba. Então, realmente, e um dos grandes dilemas ali é que a BR que liga Itaituba a Jacareacanga ainda não é pavimentada. Então, esse é um drama ali para o pessoal de Jacareacanga, é um sonho da população de Jacareacanga, a pavimentação desta rodovia, para dar um acesso mais rápido de Jacareacanga àquela espécie de capital da micro-região que é Itaituba. Valdo do Posto é candidato à reeleição? Candidato à reeleição. Como é que ele está aí, a gestão dele, para a gente poder avaliar a possibilidade de reeleição dele? O Valdo, eu colhi, a gente procura sempre colher informações. Eu já estive em Jacareacanga, conheço lá Jacareacanga, inclusive tive uma boa votação entre os 10 deputados estaduais mais votados lá, eu fui o 9º colocado. E conversei com diversos atores lá em Jacareacanga, que têm leituras um pouco diferentes, mas mais no detalhe. No geral, eles concordam em algumas coisas. Em primeiro lugar, o Valdo, ele tem chance de reeleição? Tem. Está com a máquina na mão, a máquina pesa no município como Jacareacanga, mas ele enfrenta algumas dificuldades. Os salários estão em dia, né? A saúde vem funcionando razoavelmente, segundo as informações que eu coletei, né? Mas está construindo algumas escolas lá no município, vai iniciar provavelmente 2 quilômetros de asfalto. Então, esses, digamos que seriam o lado positivo da gestão. Mas ele tem algumas rejeições que
tem levado a um desgaste da gestão. Em primeiro lugar, há uma afirmação por parte dos atores políticos que ele não atende telefone de jeito nenhum, que ele promete para as lideranças e depois se esconde, né? E essa história do telefone, eu posso dizer que é verdadeira, porque eu intermediei uma época, uma audiência de 2 vereadores de Jacareacanga, meus queridos amigos Rui Baima e o Antônio Goiano, com o governador Helder Barbalho. Nós estávamos em Belém. E eu tentei ligar lá do gabinete do governador, avisei antes, inclusive, que nós iríamos lá, passei mensagem, que eu não consegui falar com ele, e tentei ligar lá do gabinete do governador, para o governador falar com ele, falar com o prefeito, para a gente tentar arrumar benefícios lá. E não conseguimos, né? Poderia ser apenas um momento onde ele estivesse fora de área, mas as informações que me chegam é que ele tem essa dificuldade de comunicação, né? Os vereadores, inclusive da base de apoio, reclamam muito, né? Então, isso traz desgastes. Traz desgastes também o fato de que parte da equipe dele não é do município, vem geralmente de Itaituba. E também boa parte da compra dos fornecedores são de Itaituba também. Isso gera uma insatisfação, digamos assim, no empresariado local, lá em Itaituba, que reclama também, às vezes, de atraso no pagamento. Nós sabemos que as prefeituras, quase todas, estão passando por muitas dificuldades financeiras, que há uma queda na arrecadação, com exceção desses municípios mineradores, os demais enfrentam dificuldades, lá não é diferente, e somado a este problema dos fornecedores de outros municípios, que estão vendendo, fazendo a maioria das compras, isso produz desgastes. Tem também 2 bairros lá no município, salvo engano, o bairro União e o bairro Bela Vista, que não tem água. E na campanha, isso já existia em governos anteriores, isso não é um mérito do governo dele ou demérito do governo dele. Mas na campanha eleitoral ele havia prometido solucionar o problema, e o problema não foi solucionado. São 2 bairros importantes. Isso também produz desgaste lá, né? No município de Jacareacanga. Mas ele tem, por exemplo, dos 11 vereadores da Câmara Municipal, 9 estão na base de apoio dele, né? Ele tem uma tranquilidade do ponto de vista do relacionamento com o Legislativo. Então, desse ponto de vista, nós podemos analisar, nós podemos concluir que a situação do Valdo do Posto não é tranquila para que lhe garanta antecipadamente a reeleição, mas também não é desastrosa ao ponto de que já está irremediavelmente perdida a possibilidade dele se reeleger, né? Então, vai ter muito jogo ainda lá em Jacareacanga. Evidentemente que num município que vive muito do emprego público, da ação do poder público, esse fato dele não se relacionar bem com as comunidades, com as lideranças, estar sempre em contato, isso vai pesar no processo eleitoral. A cidade de Jacareacanga, o município de Jacareacanga, aliás, antes de fazer uma pergunta para você, um abração lá para o Rui Baima, que é um vereador lá, amigo seu, inclusive, o Rui, que eu acho que você conhece, né? Um abração também para o Léo Gomes, que está nos assistindo, o Ivan Leão, uma grande liderança comunitária, uma grande liderança aqui de Santarém, e que com certeza esse ano deve ser candidato a vereador. Ele sempre bate na trave nas suas disputas eleitorais, né? É um político, é uma liderança política jovem, importante para o município, conhece o município, tá? E tem um handicap de participações em eleições aí. Um abraço para todos vocês, o Alain Vantuir também, o Léo Gomes, o Alberto Salame, o Hermes Filho, todos ligados aqui na nossa live, no nosso programa de hoje aqui. Então, a pergunta que eu queria fazer para você, o prefeito atual, ele tem ligações com alguma etnia indígena? Você sabe que Jacareacanga tem uma população indígena
muito influente politicamente, muito influente economicamente, né? Grande parte da população é indígena, né? É de etnia indígena, principalmente dos Mundurucus. Eu te pergunto, então, o Valdo tem alguma ligação? Ele é descendente indígena? Ele se considera indígena? Não, que eu saiba, não. Parece-me que ele era ligado ao Valmir Climaco, prefeito lá de Itaituba, né? A informação que eu tinha era essa. Mas eu não tenho informação de ligação dele com a etnia, uma descendência. O presidente da Câmara de Vereadores, sim, é Munduruku, né? Inclusive, sempre é um dos mais votados lá. O nome dele, inclusive, é cotado para ser candidato, Giovanni Cabar, e que é cotado para ser, inclusive, candidato a prefeito. Ele já vem falando isso por lá. A Câmara de Vereadores tem vários vereadores indígenas. É muito forte a presença indígena na política de Jacareacanga, mas não tenho esta informação de que o prefeito tenha descendência. Ele é do MDB, né? E quem é que aparece aí como candidato forte para evitar a reeleição do Valdo do Posto? Olha, existem alguns nomes fortes, né? Um deles é também do MDB, está pensando inclusive em sair do MDB, que é o ex-prefeito Eduardo Azevedo. O Eduardo, sim. Figura histórica do município, Figura histórica, porque ele estava lá no período de implantação, foi quando chegou a energia, a telefonia. Isso. Então ele carrega esta imagem de realizador. E ao mesmo tempo era um prefeito de portas abertas para a população. Acho que é um contraponto bom com o atual prefeito. Ele fazia aquela história do cidadão tomar café e almoçar na casa dele, quer dizer, sempre cheia de muita gente. Por outro lado, ele é um empresário, por outro lado, o pessoal diz que no período dele tinha muito problema de atraso salarial, de não pagar o salário do servidor. O servidor ia lá e pegava a requisição para comprar no supermercado, né? Para pagar o salário. Então, há essa crítica. E ele tem também problemas nos tribunais, né? De prestação de conta, de inelegibilidade. Evidentemente que a nova lei de improbidade administrativa ela está facilitando muito para os prefeitos começarem a resolver esse problema, que realmente existiam muitos absurdos, né? Qualquer coisinha, qualquer secretário de terceiro escalão que cometesse um erro, quem pagava o pato era o prefeito e acabava ficando inelegível. Então, a nova lei de improbidade administrativa está colocando os pingos nos is e está resolvendo esses problemas. Mas o fato é que o Eduardo ainda tem os advogados tentando resolver o problema para garantir que ele possa disputar a eleição. Então, é um nome forte. Nós temos também um ex-prefeito, o Raimundinho, né? Ex-prefeito Raimundo Santiago. Ele foi vereador por 3 mandatos, era dono de uma oficina mecânica. E a característica dele é que ele já era aquele tipo de gestor austero. Ele deixou a prefeitura toda organizada, deixou a prefeitura com 22 milhões de reais em conta, né, para o próximo prefeito trabalhar. O pessoal diz que os críticos dizem que ele era medroso para poder gastar o dinheiro, né? Quer dizer, eu diria que ele era um homem cauteloso, porque não é fácil você gastar dinheiro da prefeitura. Se você gastar errado, os processos vêm depois, né? Você sai da prefeitura, mas a prefeitura não sai de você, né? Ela fica durante 20, 30 anos lhe perseguindo com processos. Então, essa é a característica. O Raimundinho parece-me até que tirou em segundo lugar no pleito passado. O Valdo do Posto ganhou com 61,92%, o Raimundinho ficou com 36,22%. Então, o nome dele volta a ser cogitado como provável candidato. E nós temos também, né, alguns outros nomes que representam renovação nesse contexto, né? Quer dizer, você tem aqui o prefeito Valdo, 2 ex-prefeitos, e nós temos como possíveis nomes com chance de propor uma renovação nesse processo, o principal deles, o vereador Rainerice,
que é conhecido como Raineri, né? Vereador Raineri. Ele foi eleito no Podemos, talvez mude de partido. Ele foi funcionário da FUNAI muito tempo, quer dizer, então, numa cidade onde tem as comunidades indígenas são muito fortes e pesam muito eleitoralmente. Ele era um funcionário que tinha um bom trânsito com essas comunidades, então o Raineri acaba sempre tendo boa votação e está no segundo mandato de vereador, sempre bem votado, ele faz um bom trabalho social e ele se descolou da base de apoio do prefeito, ele estava na base de apoio do prefeito, se descolou da base de apoio do prefeito, justamente para poder apresentar a sua candidatura, né? Ele está afiliado em que partido? Ele está ainda no Podemos, mas deve sair. Ele está em busca de partido. Então, o Raineri, ele é um vereador bem articulado, ele tem grandes chances de o nome dele crescer. Claro que nessas eleições, sobretudo em municípios onde o peso da máquina é muito forte, depende muito de saber se o candidato vai conseguir ampliar a sua base de sustentação política, os aliados, e ter dinheiro para a campanha, quer dizer, ter recursos financeiros para poder fazer a campanha. Esse é o único, digamos assim, senão da candidatura do Raineri, porque ele ainda está em busca do partido e ele vai ter que tentar, evidentemente, viabilizar a sustentação financeira, porque ele tem um bom nome, ele tem condições de crescer no processo eleitoral lá em Jacareacanga. Além do Raineri, nós temos um advogado, o doutor João Alves, foi procurador de 2 prefeitos, ele é advogado ele é do PSB, é um nome novo também, preparado, advogado. Então, ele também está pretendendo, doutor João Alves, lançar o seu nome como candidato a prefeito. Tem o presidente da Câmara Municipal, que é Munduruku, que é o vereador Giovanni Cabá, é neto do maior cacique Munduruku, que é o cacique Bipoi, e ele também tem essa disposição de apresentar seu nome. O pessoal cogita muito também que ele pode ser um bom nome para ser vice, né, por conta da força das aldeias indígenas, das comunidades indígenas, né? E temos outros nomes, como o próprio vereador Rui Baima, um nome muito bom, um nome preparado, presidente do Sindicato dos Produtores lá, mas não está colocada a candidatura do Rui ainda como candidato a prefeito. Eu diria que, por enquanto, nós temos esses nomes, né? O prefeito atual, os 2 ex-prefeitos, né? O Raineri e o doutor João do PSB. São os principais. O presidente da Câmara ainda não deixou isso de maneira muito clara. A tradição em Jacareacanga é ter muitos nomes na disputa para prefeito ou muito pelo contrário? Na última eleição ficou concentrado em 2 candidatos, né? Tiveram 4 candidatos, mas quem ganhou tirou quase 62%, quem perdeu tirou quase 37%, e os outros 2 juntos, somados, não deram 2%. Né? Então, concentrou muito. A tendência é que haja uma concentração novamente. Né? Pode ser que nesta eleição, além da candidatura do Valdo do Posto, vamos supor que um ex-prefeito desses saia candidato e o Raineri não abra mão da candidatura dele, o doutor João não abra mão da candidatura dele. Pode ser que nós tenhamos aí umas 3 candidaturas para ter uma concentração de votos um pouco maior. Jacareacanga tem quantos eleitores? Na última eleição, quantos eleitores mais ou menos tem? Como a população de Jacareacanga eu não peguei o número de eleitores, mas como a população de Jacareacanga é de 24 mil, né, eu acredito que é algo ali em torno dos 13 mil eleitores, 13 né? Mil, uma coisa por aí, né? Deve ser, ou um pouco abaixo ou um pouco acima. Qual foi o presidente que ganhou em Itaituba, o Jacareacanga? O Lula ganhou lá, não foi uma eleição muito folgada, mas o Lula ganhou com 53,07% dos votos no segundo turno e o Bolsonaro teve 46,93%. Então houve um equilíbrio, né? Mas por quê? Qual é a leitura que você faz desse embate ferrenho aí, que não foi fácil? Eu pensei que o Lula tivesse ganhado com folga aí, mas pelo visto não foi, não. Não, porque aquela região sudoeste do Pará é uma região onde o bolsonarismo foi muito forte, né?
Altamira, de Altamira para baixo, ali o Rurópolis, Uruará, Itaituba, Novo Progresso. Então, o Bolsonaro é muito forte. Eu diria até que Jacareacanga foi uma ilha, né? Uma ilha onde o Lula ganhou. E ganhou por conta das comunidades indígenas. Porque o PT, os governos do PT, sempre tiveram uma relação um pouco mais estreita com as comunidades indígenas. A política do Bolsonaro sempre foi de incentivar o pessoal que quer ir para cima das terras indígenas, né? Então, por esse motivo, o Lula ganhou em Jacareacanga. Eu diria até que foi um feito, porque lá naquela micro-região, quase todo foi o Bolsonaro que foi vitorioso. E governador do Pará, Helder, pelo jeito também, né? Helder ganhou com 60,55, o Zequinha tirou 38,24. O Mário Couto já foi vitorioso lá, com 60%. Eu creio que a máquina da prefeitura deve ter apoiado. O Beto Fara tirou 29,8%. Deputados federais, o Celso Sabino tirou 1.687 votos, era o candidato da prefeitura, foi o mais votado. Segundo lugar, o que demonstra também uma força das igrejas evangélicas, o Vavá Martins tirou 909. Em terceiro, o Olival Marques, o Vavá ligado à Igreja Universal e o Olival ligado à Assembleia de Deus, tirou 861. Depois o Priante com 479, o Joaquim Paulo com 478. Para o deputado estadual, o Heraldo Pimenta, que era o candidato do prefeito, tirou 1.766 votos. Doutor Galileu, em segundo, creio que em parceria ali com o pessoal da Universal, 893. Um candidato lá, regional lá, o professor Zanella, 732. O Wesley Tomás, que é da região, que é de Itaituba, 732. E esse amigo que vos fala aqui tirou 229 votos. Fui o nono deputado mais votado lá, graças ao apoio dos queridos amigos Rui Banhama e Antônio Goiano, a quem eu agradeço de coração e mando um abraço carinhoso ao povo de Jacareacanga, aqueles que confiaram no meu trabalho, e saibam que a gente vai continuar trabalhando por Jacareacanga. Na próxima semana eu deverei estar recebendo esses vereadores aqui em Brasília para a gente percorrer alguns gabinetes de deputados e senadores em busca de recursos aí para o município. Aproveitando, e o Beto Salame? O Beto Salame vai deixar Brasília, o seu irmão? Como assessor do... Sim, o meu irmão ele estava com muita dificuldade, porque ele é empresário no município de Marabá, é procurador concursado do município de Marabá, filha morando em Marabá, e ele estava tendo muita dificuldade para compatibilizar esta vida pessoal dele com esta agenda administrativa em Brasília, onde ele era responsável pelo escritório do governo do Pará em Brasília. E ele já vinha de algum tempo solicitando ao governador a transferência dele, pelo menos para Belém, né? E dessa feita, o governador estava querendo arrumar um espaço para o secretário de saúde, o Rodovalho, que foi exonerado. O Rodovalho reside em Brasília, então ficou de bom tamanho para todo mundo. O governador chamou o Beto para Belém, para ficar lá na Casa Civil, recebendo... o vencimento dele é o vencimento de procurador. Quer dizer, isso não altera. Qualquer cargo que ele venha ocupar, ele recebe o salário de procurador. Ele é procurador do Estado, né? Do município de Marabá. Procurador concursado do município de Marabá. Então, se o salário dele no Estado for a maior, ele pode optar. Se for a menor, o Estado complementa. Então, ele voltou lá para a Casa Civil, onde ele vai poder ficar um pouco mais próximo dos negócios dele e da família dele. Olha aí, a Lucilene Ribeiro, que está nos assistindo, dizendo aí, marcando presença e falando aí que João Salame, como coordenador da atenção básica do Ministério da Saúde, trouxe muitos benefícios para a saúde. O campeão das UBS Fluvial. Olha aí, o seu trabalho ainda hoje germinando, frutificando ainda e se tornando inesquecível pelas coisas que você fez quando esteve lá em Brasília no governo Dilma Rousseff, não foi isso? Minha querida amiga Lucilene foi secretária de saúde em Abaetetuba. Eu tive a oportunidade de entregar, junto com ela, uma unidade básica de saúde fluvial. Nós arrumamos cerca de 20 unidades dessas para o estado do Pará. Estão salvando vidas aí nas comunidades ribeirinhas, que antes eram totalmente desassistidas. E eu tive a oportunidade de, lá em Abaeté,
entregar, junto com a Lucilene, com o então prefeito Chita, esta unidade básica de saúde fluvial. Um grande abraço para ela, para o seu esposo Eldon, né? Um abraço aos queridos amigos que logo no início do programa você citou, todos grandes, conheço todos, Alain Vantuí, escrivão da polícia, o Ivan, que certamente será vereador em Santarém, comandante que deve estar nos assistindo lá em Tucuruí, os ex-deputados Evaldo Bichara e Plínio Pinheiro, o chefe do Crédito Cidadão, o Brasilino, né? Todos devem estar nos assistindo nesse momento. Meu vereador querido lá de Xinguara, Raimundo Mototáxi, o nosso querido Adamilton lá em Canaã dos Carajás. Em suma, o programa, graças a Deus, meu querido amigo Gerson, está se espraiando, está sendo assistido aí em muitas cidades do estado do Pará. Só para fechar a questão política de Jacareacanga, o prefeito Valdo do Posto tem condições de, vamos dizer assim, emplacar uma nova reeleição, um novo mandato, mas ele vai encontrar oponentes, ele vai encontrar uma oposição também com uma boa pegada, não é isso? Muito por conta do desempenho da gestão dele, que não está assim excelente, não está ótima, está mais ou menos naquele feijão com arroz, é isso? Eu diria até que hoje ele tem mais desgastes do que aprovação. Na minha leitura, né, não tem uma pesquisa, mas pelas informações que me chegam. Só que, como eu digo, o salário está em dia, a saúde está razoável, e ele está prometendo que vai fazer asfalto, porque o problema do asfalto é um problema sério lá em... Ele está prometendo que vai fazer agora 2 quilômetros. Tem o problema da água nesses 2 bairros, o problema do transporte escolar está pegando, da merenda escolar, né? Esse problema dos fornecedores, então, dos secretários de fora, tudo isso pega muito. E no município que é novo, as pessoas geralmente têm expectativa de crescimento, de resolver logo os problemas. Quer dizer, então exigem da administração pública muito mais, às vezes, do que ela pode dar, né? Então, isso pressiona muito a administração do Valdo. Mas, como diria o ditado popular, ele não é cachorro morto, né? Ele tem a máquina da prefeitura, ele tem a maioria de vereadores da Câmara Municipal. Se ele conseguir equacionar minimamente esse problema dele de se relacionar com as lideranças, de atender, de se fazer presente nas comunidades, pode ser que ele engrosse o caldo e torne mais difícil a vida da oposição. Por outro lado, se a oposição se dividir em várias candidaturas... Esse que é o problema, né? A vida do Valdo fica mais facilitada, né? As candidaturas que estão postas, sobretudo a do Eduardo, a do Raimundinho e a do Raineri, são candidaturas com voto. Todos eles têm voto. Então, se saem os 3, eles vão se dividir e fica facilitada a vida do Valdo do Posto. Então, o que a gente espera é como é que vai ficar o Eduardo, que tem um nome forte. Ele vai poder ser candidato? Então, esse é o primeiro questionamento. Em ele sendo candidato, ele vai conseguir construir uma aliança com o Raineri, com o Raimundinho, ou em torno dele, ou em torno de um dos outros 2? Quer dizer, ou vão montar uma chapa? Esse aqui é o imbróglio lá de Jacareacanga. Por isso que não dá para a gente cravar 100% agora quem é que vai ganhar as eleições. Eu diria que o pleito em Jacareacanga está em aberto, com o Valdo com a máquina na mão, com o apoio da maioria dos vereadores, com recurso financeiro, que certamente ele vai ter, que isso pesa numa eleição lá em Jacareacanga. O Eduardo com um nome forte, né? Em segundo plano um pouco o Raimundinho, e o Raineri como um nome novo, da mesma forma que o doutor João, numa perspectiva um pouco menor, né? Com a proposta de renovação, no caso do Raineri. Então, aí tem o problema dos mundurucus, como é que vai ficar o presidente da Câmara Municipal? Ele vai ser candidato? Ele vai compor numa chapa? Se ele compor numa chapa, a chapa que ele compor é uma chapa forte, porque vai ter possibilidade de granjear a maioria do apoio das comunidades indígenas. Então, esse mosaico, a definição desse mosaico é que vai dizer para a gente mais adiante realmente quem é que vai ser o favorito para poder ganhar as eleições. Isso ainda não está posto hoje.